Bom, aqui o exercício 14, z é igual a x cosseno de xy no ponto 0 e 0. Esse exercício ele é um pouco extenso, então em vez de gravar a resolução passo a passo, eu fiz a resolução e vou explicar para vocês como chegar no resultado, tá? Então, o primeiro passo aqui é a derivada de z em relação a x, certo? É uma regra do produto que eu já montei aqui embaixo. Então, ficou a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, certo? Aí aqui, a derivada de x é 1. 1 vezes cosseno de xy continua cosseno de xy. Aí aqui é a regra da cadeia, tá? Como a gente está derivando em relação a x, o y é constante, certo? Então, eu vou puxar ele para fora aqui. E vou derivar o cosseno, certo? Então, vai ficar xy menos seno, que é a derivada do cosseno, de xy. Então, xy menos seno de xy. O menos eu vou jogar na frente. Então, vai ficar menos xy seno de xy, certo? E vai dar isso daqui. Essa daqui é a derivada de z em relação a x. Aí, agora, vamos a derivada segunda de z em relação a x, certo? Primeiro é a derivada do cosseno de xy e depois a derivada da outra função. A derivada do cosseno de xy tem regra da cadeia de novo, mas aqui a gente pode jogar a constante lá na frente que vai dar o resultado certo para a gente e fazer a derivada do resto, certo? Então, eu tirei o y, coloquei lá na frente e derivei o cosseno de xy, que vai dar menos seno de xy. Menos seno de xy vezes o y que estava lá na frente vai dar menos y seno de xy. A outra função precisa de uma regra do produto para fazer, certo? Então, da mesma forma, eu copiei ela aqui. Esse y aqui é uma constante, então eu tirei ele fora, certo? E apliquei a regra da cadeia, do produto no restante. Aí aqui, ó, a derivada de x é 1 vezes seno de xy, vai dar seno de xy. Aí aqui o seno de xy é outra regra da cadeia, tá? Como o y é uma constante, vou jogar ele para fora e vou derivar o seno de xy. Então vai ficar o xy aqui fora, certo? Que é o que está aqui embaixo. E a derivada do seno de xy, que é o cosseno de xy. Então vai ficar xy cosseno de xy, certo? Aí esse menos y que está aqui fora do parênteses, eu vou distribuir ele tanto para o seno de xy quanto para a segunda função aqui. Então, ele vai ficar... Aí a gente já tinha aqui da primeira função que tinha dado menos y seno de xy. Aí aqui aplicando a distributiva com menos y aqui dentro do parênteses, a gente vai ter menos y seno de xy aqui. E aqui a gente vai juntar esse y com esse daqui, vai ficar y ao quadrado e ele vai ficar negativo por causa do sinal. Então, vai ficar menos x y ao quadrado, porque juntou com o que estava lá fora, cosseno de xy, que é o que está aqui embaixo, certo? Aí aqui, se a gente observar, a gente tem o menos y seno de xy e menos y seno de xy. Então, ele aparece duas vezes. Eu só juntei eles aqui, ó, e o restante eu copiei. Aí aqui já fazendo a substituição, você vai substituir x e y por zero, certo? Então a multiplicação aqui vai dar zero, menos a outra multiplicação aqui que também vai dar zero. Então o nosso resultado é zero. Aí agora a derivada segunda de z em relação a y depois de x, certo? A gente vai pegar aqui então e vai fazer... com essa derivada aqui, de z em relação a x, que foi a primeira que a gente encontrou, certo? Aí, então, aqui, o x agora é a nossa constante, então a gente vai jogar ele para fora e vai derivar o cosseno de xy. Então, o x está lá fora, a derivada do cosseno de xy é menos seno de xy. Aí, o menos eu joguei na frente do x, ficou menos x seno de xy, certo? E aqui a outra parte, aqui tem uma jogadinha legal. Aqui a gente tinha feito a regra do produto e tinha isolado o menos y, certo? A regra do produto ela não vai mudar.
só vai mudar a constante que está aqui fora, que em vez de ser menos y, vai ser menos x, porque aqui y era constante e agora a gente está trabalhando x como constante, certo? Então, se a gente observar aqui e colocar aqui menos x e aplicar a distributiva, ele vai ficar menos x seno de xy, certo? Menos x seno de xy. E aqui a gente vai fazer esse x vezes esse, que vai ficar x ao quadrado, e ele vai ficar negativo por causa desse sinal aqui de fora, certo? Então vai ficar menos x ao quadrado y cosseno de xy, certo? Então aqui a gente já tinha lá o da primeira parte, do cosseno de xy, certo? E esses dois que a gente pegou através da regra do produto. Aí aqui eu tenho menos x seno de xy e menos x seno de xy. Então eu posso juntar os dois. Então vai ficar menos 2x seno de xy menos x ao quadrado y cosseno de xy. Substituindo x e o y por zero, ele vai dar uma multiplicação que vai dar zero, menos outra multiplicação que também vai dar zero. Então o resultado final também é zero, certo? Aí aqui a gente fez em relação a x. Aí agora vamos derivar z em relação a y, tá? Então a gente vai derivar x cosseno de xy em relação a y. Agora o x é uma constante, então ele vai pular aqui para fora e vai multiplicar com x. Então vai ficar o x ao quadrado vezes a derivada de cosseno de xy, que é o menos seno de xy, certo? Aí esse menos ele vai pular aqui para frente e vai ficar menos x ao quadrado seno de xy, certo? Essa aqui é a derivada de z em relação a y. Aí agora, a derivada segunda de z em relação a y de novo, tá? Então, ele vai ficar da seguinte forma. Esse x que é constante, ele vai pular aqui para frente e vai multiplicar com essa outra constante aqui, que é o menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado vezes x vai dar menos x ao cubo. E aí a gente vai derivar o seno de xy, certo? Que vai dar cosseno de xy, beleza? Aí agora, substituindo o x e o y por zero, a gente vai ter essa multiplicação que o resultado final vai ser zero também, tá? E agora o último, que é a derivada segunda de z em relação a x depois de y. Então aqui a gente vai pegar essa aqui de novo e vai derivar ela, só que agora em relação a x, não mais em relação a y. Então agora, como a gente está derivando em relação a x, o y é uma constante, certo? Então ele vai pular aqui para fora. Bom, aqui agora a gente tem a última parte, certo? Que é a derivada segunda de z em relação a x depois de y. Aí a gente vai derivar essa função aqui agora em relação a x, não mais em relação a y. Para isso, a gente vai ter que fazer uma regra do produto, tá? Então, tá feito aqui do lado, ó. Eu isolei esse sinal de menos que estava aqui, coloquei ele fora do parênteses, tá? Então, aqui ficou a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, aqui a derivada de x ao quadrado é 2x seno de xy, certo? E aqui a derivada do seno de xy, também é a regra da cadeia, só que como o y é constante, a gente joga ele para fora e deriva o seno de xy, certo? Então, esse y que a gente jogou para fora vai juntar com o x ao quadrado aqui, ó, x ao quadrado y. E a derivada do seno de xy, que é o cosseno de xy, certo? Aí agora esse sinal de menos que ficou aqui fora, eu vou fazer a distributiva para os dois, certo? Então, os dois vão ficar negativo. Então, ele vai ficar aqui, ó, menos 2x seno de xy, que é esse primeiro aqui, menos x ao quadrado y cosseno de xy, que está aqui, ó, menos x ao quadrado y cosseno de xy, igual. Aí aqui eu já substituí o x e o y por zero, tá? Ele vai dar uma multiplicação aqui que vai dar zero, que vai subtrair de outra multiplicação aqui que também vai dar zero. Então o resultado final é zero. Aí aqui acabou o exercício.